Salve, salve, moçoilas e moçoilos! Tudo bem com vocês? Mais uma aulinha de História do Brasil para você. E essa aqui, convenhamos, uma das aulas mais importantes do ano, tá? Brasil colônia ainda, mineração. Vamos nessa? Tá preparado? Nessa madrugada estudiosa, né? Então vamos lá, pessoal. Vamos tentar primeiro fazer uma introdução de como acontece a mineração no cenário brasileiro, tá? Primeira coisa que a gente precisa pensar, qual é a situação da colônia, né? Bom, nós continuamos produzindo cana-de-açúcar, esse é um ponto, só que nós vivemos a saída dos holandeses daqui. Então, mais ou menos em 1650, os holandeses foram expulsos a partir da insurreição pernambucana, tá lembrado? E eles ocuparam a região das Antilhas e passaram a produzir açúcar lá. Lembrando, os holandeses manjam da técnica, tem uma companhia para financiar, manja do refino e tem os locais de distribuição. Ou seja, pelas Antilhas também ser mais próxima da Europa do que o Brasil, o frete fica menor. Logo, o açúcar holandês das Antilhas passa a ser mais competitivo que o açúcar português do Brasil. Consequentemente, nós vamos ter aí então um decréscimo na arrecadação que Portugal tinha com o açúcar brasileiro. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, pessoal. A gente precisa lembrar do fim da Guerra dos 30 Anos, que acabou em 1648, com 8 milhões de mortos e consequências econômicas para a Europa. Então, o mar não está para peixe, certo? Na Europa, consequentemente, o mercado, a partir de 1648, vai se reestruturando, tá? Então, nesse cenário, o que eu estou querendo mostrar para vocês, que Portugal está numa crise, certo? Não existe um ponto nesse exato momento de esbanjamento de recursos por parte de Portugal. A gente tem que lembrar, pessoal, que Portugal, depois de 1640, começa a reestruturar o seu Estado-nação, porque até 1640 estava sob domínio do rei espanhol. Lembra? Então era a potência espanhola que tomava conta do trono português. Então, Portugal não tinha autonomia econômica. Beleza? Então, esse é um ponto importante também. Bom, o que vai acontecer então? Em 1703, pessoal, 1703, em começo do século XVIII, Portugal, a fim de beneficiar, né, sobretudo a sua nobreza, para conseguir comprar manufaturados de fora a um preço mais barato, senta com a Inglaterra e faz um acordo econômico. Esse acordo econômico ele é chamado de Tratado de Methuen ou também Tratado de Panos e Vinhos. Majoritariamente dá para pensar mais ou menos assim, que o produto português a ser vendido na Inglaterra ia ser o vinho do Porto. Um produto que já era reconhecido pela sua qualidade, tá? Vale lembrar também que lá em Porto, grande parte das vinícolas eram de comerciantes, de produtores agrícolas que tinha certo vínculo já com a Inglaterra. Primeiro ponto. Então, o vinho português passava a entrar na Inglaterra a um preço mais competitivo porque não ia ter tarifação por parte da Inglaterra. Consequentemente, Portugal abria as portas para os tecidos ingleses, mas não só isso, para as manufaturas inglesas. Então, as manufaturas inglesas agora não iam ser taxadas em Portugal, elas iam entrar com um preço muito competitivo e ia satisfazer quem, pessoal? A nobreza, certo? Quem tinha posse para comprar essa manufatura. Qual é a consequência do Tratado de Methuen a longo prazo? Né? A curto prazo, preço baixo das manufaturas e estímulo à produção de vinhos, tá? Para Portugal.
E a longo prazo? Bom, a longo prazo nós vamos ver um Estado-nação português parado no tempo. O que isso significa? Que o Estado-nação português nunca vai desenvolver, né, uma estrutura manufatureira robusta como a Inglaterra produziu. Por que não vai produzir, Cláudio? Porque o Tratado de Mitwin impede essa produção. Porque o produto inglês vem mais competitivo, com mais qualidade, porque eles produzem em larga escala, com mais tecnologia. Então Portugal passa só a comprar essas manufaturas e não produzir. Se a gente pensar num cenário mercantilista, né, e a gente lembrar que um dos pilares do mercantilismo é a balança comercial favorável, logo você começa a perceber que os vinhos portugueses não são capazes de compensar a compra de tecidos ingleses. Então, nós temos um déficit comercial com a Inglaterra e nós temos também um déficit na balança comercial de Portugal. Ou seja, está saindo mais do que entrando. Está saindo mais recursos do que comprando. Os caras compram o tecido e esse ouro do tecido vai para a Inglaterra. Então, do que Portugal depende nesse momento, pessoal? Depende da colônia. Ou seja, é preciso colocar os olhos bem grandes em cima da colônia para fazer com que essa colônia dê os recursos necessários para a compra das manufaturas do Tratado de Mitwin. Então você já percebe que essa crise que o Estado-nação português vai vivenciar pós segunda metade do século XVII, pós União Ibérica, né, e começo do século XVIII, vai ser trazida para o Brasil também. Ou seja, é mais ou menos assim, colônia, você tem que resolver os meus problemas, certo? E nesse cenário, pessoal, no final do século XVII, 1695 praticamente, né, os bandeirantes que agora faziam entradas e bandeiras de prospecção, ou seja, para tentar encontrar ouro e prata, já que a mão de obra do trabalho escravizado africano já tinha com um preço normatizado, por conta que expulsaram os holandeses do Brasil e o Portugal retomou as feitorias de Angola, por exemplo, né? Então o preço dos escravizados africanos já estava normalizado. Esses bandeirantes passam a fazer outras atividades. E uma dessas atividades é encontrar ouro e prata no Brasil. Então, assim que teve a expulsão dos holandeses, você começa a perceber que o Brasil vai ter uma nova cara, vai ter um novo desenvolvimento político e econômico. Pessoal, não vai demorar muito. Final do século XVII, esses bandeirantes encontram ouro no Brasil. E assim que eles descobrem ouro no Brasil, chega essa notícia em Portugal, e essa notícia estava sendo esperada há 200 anos praticamente, né? Desde 1500. Então, quando o ouro é descoberto no Brasil, no momento de estrangulamento econômico de Portugal, né? Portugal olha para os céus e fala, glória a Deus, né? Graças a Deus deu tudo certo. Agora então a gente precisa criar um mecanismo de controle da exploração para que esse ouro chegue até nós, certo? E aí, pessoal, o que acontece? Para que Portugal organize a administração do ouro no Brasil, eles criam como se fosse um ministério, uma secretaria chamada Intendência das Minas. E a partir de 1702, que vai ter um regulamento, que vai ter uma lei, né, como se fosse uma espécie de empresa que gerenciaria, por exemplo, a doação de terras para a exploração do ouro, a fiscalização do ouro com relação aos tributos e assim sucessivamente tudo que dependesse da exploração do ouro no Brasil. Vamos nessa? Bom, Claudio, como que era esse ouro no Brasil? Qual a forma de explorar esse ouro no Brasil? Vamos fazer uma tentativa de descobrir como é isso? Imagina os bandeirantes, pessoal. Os bandeirantes, eles eram homens que investiam sobre as matas, né? Muitas vezes em grandes contingentes, mas perceba que se eles estão entrando no interior do Brasil, eles não podem carregar consigo grandes instrumentos para encontrar esse ouro, né? Então o ouro no Brasil, ele não vai exigir uma grande técnica, tá? Uma técnica sofisticada, e ele não vai exigir grandes instrumentos de exploração.
Diferentemente do ouro, por exemplo, na América Espanhola, que como essas jazidas estavam geralmente sob as grandes montanhas dos Andes, né, exigiam um grande trabalho para fazer e uma grande técnica. Tá? Aqui no Brasil, não. Ele era de fácil exploração porque ele se encontrava geralmente nos leitos e nas margens dos rios. E com uma bateia, uma peneira, né, esses bandeirantes conseguiram identificar esse ouro na região intitulada de Vila Rica e depois intitulada hoje por nós de região das Minas ou então estado de Minas Gerais, certo? Esse ouro de fácil extração, grudado em pedra ou em barro nas margens e no leito dos rios, é chamado de ouro de aluvião, certo? É um ouro de fácil extração, logo exige pouco capital para ser investido para que você adquira esse ouro. Qual é a região que foi encontrada ouro no Brasil, pessoal? Lentamente, não foi encontrado tudo de uma vez. Primeiro, na região de Ouro Preto, Vila Rica, tá? Depois, esses bandeirantes são expulsos de Ouro Preto e eles vão tentar buscar uma nova localização para explorar sem, né, a interferência da metrópole, sem a disputa com imigrantes, né? Então eles vão para Goiás, uma cidade hoje que é intitulada de Goiás Velho, antiga capital do estado de Goiás, certo? E depois de Goiás, eles andam a oeste também e encontram ouro em Cuiabá. Há também uma pequena região na região hoje do interior da Bahia, que também encontraram ouro. Mas majoritariamente, Ouro Preto, Cuiabá e Goiás. Beleza? Bom, quais são as consequências dessa recém-descoberta de ouro no Brasil? Primeiro, pessoal, uma migração gigante dentro do nosso território. Vamos lembrar, pessoal? Crise do açúcar. Então a galera que estava em crise no açúcar, quando vem a notícia de descoberta do ouro no Brasil, o que essa galera faz? Se move, vem para o interior, vem para a região das Minas para fazer a disputa e vem tentar se enriquecer, certo? Então é esse o objetivo. Geralmente vem através de uma iniciativa particular, ou seja, é um indivíduo que vem sozinho, né, e que sozinho tenta encontrar esse ouro. Há também, pessoal, uma galera que desloca, vende os seus escravos lá, tá? Ó, os cachorros fazendo participação, né? Então alguns senhores vendem os seus escravos no Nordeste, tá? E vêm com o capital, compram novos escravos na região das Minas e vão fazer a exploração em larga escala. Então nós vamos ter iniciativa particular e iniciativa em larga escala. Pessoal, num primeiro momento, por conta dessa descoberta, da notícia e da migração interna, nós vamos ter uma fome geral. Por quê? Porque nós não temos um mercado interno. Lembra da classe intermediária no ciclo do açúcar? Ela é pequena. Então, se ela é pequena nesse exato momento, ela não tem condição de abastecer essas pessoas que agora têm certa riqueza para comprar materiais, produtos agrícolas para sua sobrevivência. E outra, nós não temos uma infraestrutura que possa fazer com que esses alimentos cheguem até a região das Minas nesse momento, tá? No começo. Então, olha só que interessante. Ao mesmo tempo que a galera encontra pepitas de ouro, pujantes, robustas, eles não têm o que comer. Então eles são ricos dentro de uma perspectiva capitalista, mas dentro da perspectiva social, eles estão famintos. Então olha só como que acontece a contradição nesse primeiro momento do ouro no Brasil. Certo? Não vai demorar muito, pessoal, para que essa galera que está migrando para a região das Minas passe a disputar o território com quem encontrou essa região primeiro. E quem eram essas pessoas que encontraram essa região primeiro? Os bandeirantes. Então nós vamos ter, logo de cara, em 1703, 1704, 1705, uma guerra entre os bandeirantes e esses migrantes, geralmente nordestinos, que eram intitulados aí de emboabas. Então nós vamos ter uma disputa entre paulistas e os forasteiros,
né, com alguns imigrantes europeus que chegaram até aqui também. Resultado, pessoal, os bandeirantes perdem, a metrópole não intercede, tá? Ela espera para ver o que vai acontecer e, consequentemente, a derrota dos bandeirantes vai fazer com que eles saiam da região de Ouro Preto e busquem ouro em regiões onde não tenha disputa e onde não tenha a metrópole com os olhos firmes. Primeiro lugar, Goiás Velho. Depois a metrópole chega lá também. Segundo lugar, Cuiabá. Depois a metrópole chega lá também. E o pessoal, a migração também. Beleza, pessoal? Vamos lá então. Atividade mineradora. Como funcionava a mineração, né? É bom que a gente se lembre aí para a gente ter uma ideia. Pessoal, ela acontece em larga escala e em pequena escala. Majoritariamente no Brasil, ou seja, a prática dominante no Brasil foi a segunda aqui colocada por mim. Ó. As faiscações, que são pequenas propriedades onde um indivíduo apenas vai com sua peneira bater o ouro e tentar encontrar o ouro nos leitos dos rios. Certo? Então, essa é a principal forma de exploração de ouro no Brasil. Quem faz? Migrantes e imigrantes. Certo? A segunda forma, lavras. E esse sim, já dá para falar para vocês, esses sim eram os que se enriqueciam com ouro. Tá? Eram grandes propriedades, possuíam mais de 100 escravos e muitas vezes equipamentos especializados para exploração. Ou seja, os caras conseguiam atingir melhores jazidas, jazidas onde ninguém conseguia ir. Consequentemente, esses caras se enriqueciam com muita facilidade, certo? Geralmente, pessoal, esses exploradores de ouro aqui, eles tinham vínculos com a metrópole, né, para ser os responsáveis por cobrar os impostos desses grupos aqui ou de outros grandes proprietários. Então a coroa portuguesa até terceirizou a cobrança de impostos, né, para que ela não tivesse que fazer grandes investimentos estruturais para cobrar os impostos aqui no Brasil. Até porque a coroa não tinha esses recursos suficientes para fazer esse investimento, porque ela estava saindo de uma crise. Claudio, encontraram diamante no Brasil? Sim, na região que a gente conhece hoje como Diamantina, e ali nós vamos ter um monopólio português, certo? Ou seja, Portugal controla toda a região de Diamantina e vende esse estanco régio para quem quer explorar, certo? E aí o indivíduo que compra, ele pode explorar sozinho aquela região. Então nós não temos uma iniciativa particular da exploração de diamante. Pelo contrário, nós temos uma fiscalização bastante grande da coroa portuguesa no diamante, porque o diamante são pedras, né, valiosíssimas, tá? Principalmente que servem até para a coroa do rei ou da rainha. Tudo bem com relação a isso, então? Lembrando essas duas formas, e não podemos esquecer do monopólio português na região de Diamantina em busca dos diamantes. Bom, quando a gente fala em ouro, a gente tem que lembrar também da administração tributária, certo? Os tributos, os impostos que aqui corriam, a gente não pode esquecer isso, né? Porque era dessa forma que a coroa portuguesa se enriquecia, tá? Então, uma das primeiras formas de cobrança de impostos que nós vamos ter aqui é o quinto. Esse quinto, pessoal, era mais ou menos 20% do que era encontrado de ouro o indivíduo precisava pagar. Então eu achei uma pepita, 20% dessa pepita de ouro tinha que ser dedicada aos impostos. Por isso que é quinto, né? Porque era 1/5 do valor total daquilo que eu tinha encontrado. Pois bem, quando eu encontrei esse ouro, se não tivesse nenhum fiscal por perto, eu não necessariamente precisava declarar esse ouro à metrópole portuguesa. E como muitas vezes essas pessoas que estão explorando, elas vivem em situações precarizadas e elas não concordam com a exploração da colônia, né, da metrópole sobre a colônia, elas acabavam corrompendo, né, desviando esse ouro, não declarando esse ouro. Então nós tínhamos no início muita sonegação, né? Não demorou muito para a coroa perceber essa sonegação, ela foi avisada dessa sonegação e ela criou um mecanismo de maior controle. Qual é? Ela instaurou
as casas de fundição nas regiões de exploração de ouro. Qual era o objetivo dessas casas de fundição? Bom, era derreter o ouro. Claro, mas o que tem derreter o ouro? Só o indivíduo não levar para o derretimento. Pois bem, pois aí entrou em vigor uma lei na colônia onde não poderia circular com ouro se não fosse ele derretido. Então você só pode circular com ouro no Brasil, na região das Minas especialmente, era na região das Minas, se ele tivesse derretido apenas. Tá? Se encontrasse você com uma pepita crua in natura, você poderia ser confiscado com essa pepita. Então, claro, vai ter o mercado paralelo de ouro no Brasil? Óbvio que vai ter o mercado paralelo. Tá? Mas esse mercado oficial, ele vai conseguir absorver bastante coisa, né, desse ouro encontrado no Brasil. Certo? Quando instala-se então as casas de fundição no Brasil, né, então o indivíduo precisa levar até lá para derreter a sua pepita. E a hora que derrete a pepita, o cara já tira 20% para a metrópole e já põe o selo metropolitano autorizando a circulação desse ouro na região das Minas, né? Nós vamos ter uma revolta liderada por um cara chamado Felipe dos Santos em 1720. Por quê? Porque eu ia dizer, poxa, aqui a coroa não traz investimento, não cria infraestrutura, nós estamos passando fome e ela está cobrando 20% daquilo que a gente está explorando. Então essa é uma revolta de caráter nativo, vamos dizer assim, de caráter da localidade causada por um ponto específico da política colonial portuguesa. Beleza, pessoal? Então nós temos aí o quinto acrescido das casas de fundição. Não demorou muito para outros impostos serem inseridos no Brasil. O segundo, a captação. Qual que é o lance da captação? Que ia ser cobrado um valor per capita para a exploração do ouro. Então, se eu tenho uma bateia e exploro ouro sozinho, eu pago um valor per capita. Se eu tenho 100 escravos, né, eu pago per capita 100, ou seja, por 100 cabeças explorando ouro. Então era uma forma também da coroa ter o aspecto variável, que era baseado no quinto, na exploração, mas também ter a captação, que era um valor fixo, né, que era extraído desses exploradores. A finta, que também era uma taxa sobre a propriedade, ou seja, né, se você tem uma propriedade de exploração, obviamente você também tem que pagar um preço por essa propriedade, um tributo por essa propriedade, e você vai se lembrar do último imposto da época da mineração, vamos dizer assim, né, quando o ouro já não demonstrava toda a sua pujança, né, quando não havia tanta exploração assim, a partir de, sobretudo, de 1755, nós vamos ter uma decaída na exploração do ouro por conta dos esgotamentos das jazidas e por conta da falta de técnica sofisticada para ir mais profundo nas jazidas. A metrópole portuguesa começa a receber menos porque o quinto é menor no Brasil por conta da escassez, né? Então o que a coroa portuguesa faz, já que ela está altamente dependente do ouro brasileiro, porque ela não desenvolveu a manufatura? Cria um imposto compulsório, um imposto bastante violento que é chamado de derrama. Qual é o objetivo da derrama? Adquirir 100 arrobas de ouro por ano para a metrópole. Ou seja, 1.500 quilos de ouro anualmente para a metrópole. Cláudio, e se não der 1.500 quilos através dos impostos? Bom, aí os fiscais estavam autorizados a saquear, né, a tirar a riqueza desses exploradores até dar 1.500 quilos de ouro. Beleza? Então a derrama, pessoal, vai ser o estopim, por exemplo, para uma organização de caráter conspiracionista começar a articular suas ideias para tentar buscar a emancipação da região das Minas, que é a conjuração mineira que a gente vai estudar no futuro. Beleza? Então a partir de 1755 nós vamos ter aí essa derrama como sendo prática desse universo do ouro. Pessoal, nós temos aí muita resistência às revistas pessoais, né? As pessoas se incomodam por conta das fiscalizações, as fiscalizações são agressivas,
Muitas vezes os caras que cobravam impostos da metrópole aqui utilizavam esse braço legal da metrópole para adquirir riqueza própria. Então nós tínhamos muitas disputas entre todos esses caras, entre grupos que dominavam esses status de poder burocrático da metrópole. A Conjuração Mineira também acontece por conta disso, né? Nós vamos ter uma troca de grupos aí. Um grupo sai para entrar outro mais de maior confiança do governo, e aí esse grupo que saiu ficou meio pistola da vida e tal, e tentou organizar essa conspiração. E nós temos também o jeitinho que as organizações religiosas deram para tentar escoar o ouro junto com os grandes exploradores, para que não tivesse que pagar para a metrópole a taxa do quinto e demais taxas. E esse jeitinho vem fundar o que a gente chama de Santo do Pau Oco. Bom, como eu disse para vocês, o ouro em barra só tinha que circular na região das minas. Fora da região das minas estava autorizada a circulação de outras formas desse ouro, né? Então o que eles faziam? Construíam na região das minas santos, né? Sem nada dentro desse santo, enchia esse santo de ouro, né? Muito ouro, e eles iam passar na barreira de fiscalização. Quando passasse na barreira de fiscalização, esses padres, articulados com os grandes exploradores, falavam, não vai, aqui é um santo. Como? Não tem nada, o santo, não tem nem roupa, tá vendo? É de madeira. E aí os fiscais deixavam passar. Só que, consequentemente, a gente sabe que dentro desse ouro, desse santo, havia muito ouro, e esse ouro era escoado sem tributação. Por isso que é chamado de Santo do Pau Oco, aquele objeto, aquele indivíduo que parece ser uma coisa, né, cujo objetivo então era para rezar, né, um negócio puro, mas que no fundo era profano, né, tinha uma sacanagem por trás aí, que era esse ouro sendo escoado sem a fiscalização devida. Beleza? Bom, vamos para as consequências, pessoal, da exploração do ouro no Brasil, que é fundamental que a gente entenda, né? Nós vamos ter um surto demográfico no Brasil. O que isso significa? Nós vamos ter, ao longo do século XVIII, ao longo dele, tá? Sobretudo na primeira metade, a chegada de 800 mil pessoas. 800 mil pessoas. Veja, nós vamos ter até um esvaziamento de Portugal, de certa forma, né? Por quê? Porque fazia 200 anos que a metrópole estava tentando encontrar ouro. Nós temos que lembrar que a situação em Portugal é uma situação de crise econômica também. Não é crise econômica para os barões, para a nobreza, mas para aqueles que dependem do seu próprio trabalho, ou para aquela classe média, né, que está tentando se enriquecer de toda forma, ela encontra como um instrumento interessante aí para tentar a sua riqueza, a exploração do ouro. Tá? Então 800 mil pessoas. Segunda coisa, pessoal, a região das minas passa a ter muitas construções de novas vilas nas margens dos rios para a exploração do ouro. 2 exemplos, Vila Rica, Ribeirão do Carmo, tá? Que é a cidade de Mariana. Mas ao longo da história, você vai perceber que muitas cidades vão sendo construídas fruto dessa movimentação para a região das minas. Não é à toa que o estado de Minas Gerais, hoje, no Brasil, é o estado que mais tem cidades, né, no nosso país. Isso é uma consequência desse processo aqui também. Tá? E como são construídas essas cidades? Todas desordenadas, pessoal. Quem já foi para Ouro Preto, quem já foi para Mariana, para Diamantina, vocês vão ver que dá uma canseira danada. Dá uma canseira danada porque você tem que subir, você tem que descer. Aí uma coisa tá lá, as ruas são tortuosas, pedra para todo lado. Então, além de serem muito bonitas, né, mas elas são não eficientes para a administração e para a urbanização, vamos dizer assim. Diferentemente das cidades da América Espanhola, como a cidade de Cusco, que os europeus derrubaram os prédios da civilização inca e construíram em cima desses prédios, prédios da metrópole espanhola. Então eles aproveitaram a organização estrutural e urbana dos incas para fazerem as suas cidades. Então veja, nós temos uma diferença de urbanidades aí da região do Império Inca para a região das Minas no Brasil. Estrutura de trabalho. Bom,
Estrutura de trabalho, pessoal, 800 mil pessoas entram no Brasil, quase todas aí ocupando trabalho livre. Consequentemente, o que nós vamos ter? Uma camada média inchada. Então, lembra a camada média no ciclo do açúcar que é pequenininha? Agora, pessoal, nós temos uma camada média maior. Veja, esses imigrantes, eles podem, muitos deles, irem para o ouro, trabalhar com ouro, mas outros podem trabalhar em outras funções. Por quê? Veja, diferentemente do ciclo do açúcar, que a riqueza estava muito concentrada, no período do ouro, a riqueza não fica tão concentrada assim. Ela tem concentração, obviamente, mas como para você explorar o ouro basta uma bateia, você consegue angariar riqueza. E com essa riqueza, você precisa se alimentar, você precisa se vestir, você vai ao dentista, você vai ao médico, você vai ao botânico, né? Você vai comprar coisas nesse mercado interno. Então, consequentemente, com a mineração, nós vamos ter um aumento da classe média, uma diminuição da porcentagem de escravos, porque aumentou o número de trabalhadores livres no Brasil, e também aumentou o número de alforrias no Brasil, por conta que os escravos, na exploração, muitas vezes escondiam o ouro, né, no cabelo, na gengiva, no nariz, nas orelhas, no ânus mesmo, para tentar passar pelos seus senhores e com esses recursos tentar comprar a sua alforria. Então nós vamos ter uma diminuição da porcentagem de escravos por compra de alforrias e pela vinda de imigrantes, tá? Mas nós temos agora também um crescimento do mercado interno. O mercado interno brasileiro passa a se tornar um pouco mais complexo. Pela primeira vez nós vamos ter integração regional no Brasil. Pela primeira vez. O Nordeste não era integrado com São Vicente antes. Lembra disso? No açúcar. Agora, pessoal, nós vamos ter uma integração. Por quê? Porque nós vamos ter comerciantes, mascates, que são comerciantes ambulantes. Nós temos transportadores e todo o desenvolvimento de uma estrutura de comércio. Veja aqui, Rio de Janeiro, pessoal, o que oferece? Alimentos, roupas, tecidos, ferramentas e armas, muitas vezes advindas da metrópole. Tá? O Rio Grande do Sul, o sul brasileiro, o que oferece? Lembra dos estancieiros gaúchos? Então eles oferecem gado, carne seca, couro e transportes, né? Ou seja, para levar o ouro muitas vezes de um lugar para o outro, para levar as mercadorias de um lugar para o outro, era preciso das mulas, dos bois para fazer esse carregamento. Então, os gaúchos, eles começaram a vender essa carne para o mercado interno. E aí a expansão das estâncias no sul e a produção de gado aumentando cada vez mais. E o Nordeste? Também oferecendo o gado bovino, né, para a região das Minas também. Certo? Então, não se esqueça, pessoal, característica essencial: integração regional pela primeira vez na história do Brasil e ampliação do mercado interno brasileiro, consequentemente vindos do aumento da classe intermediária. Tudo bem? Ampliação da cultura letrada, pessoal, a gente não pode esquecer isso, né? Porque se aqui agora nós temos uma classe média e essa classe média acaba desenvolvendo formas de sobrevivência física e imaterial, com um enraizamento, com a criação de uma identidade, né, com o território em que vive, nós não vamos demorar muito para ter irmandades leigas lá na região das Minas. O que é isso, né? Leigos, ou seja, fiéis, acabam erguendo igrejas sem a ordem da Igreja Católica de Roma. Eles mesmos erguem a igreja e eles mesmos vão encontrar padres para fazer as suas missas, certo? Então não vai ter um padre daquela igreja, tá? Quem comanda aquela igreja é um grupo de fiéis, beleza? E aí essas irmandades geralmente são construídas em torno de um santo, né? De um um santo mesmo da Igreja Católica. Faltou até palavra, pessoal, mas é isso. Beleza? Então esse é o ponto, o desenvolvimento das irmandades leigas, que de certa forma acaba instruindo um pouco a cultura, o desenvolvimento dessas igrejas, tá? O segundo é o favorecimento de uma cultura sem cópia europeia pela primeira vez,
né? Então se eles estão vivendo aqui, muitas pessoas daqui estão tentando desenvolver uma cultura própria a partir da sua existência, a partir da sua territorialidade. E aí nós podemos falar em arcadismo e barroco mineiro, como é o caso do Aleijadinho, certo? Esculturas em pedra-sabão, né, cheias de ouro, ornamentos bastante desenvolvidos, característicos. Então o barroco, né, que foi uma arte muito ligada à Contra-Reforma Católica, passa a vir para o Brasil 150 anos mais tarde com características próprias, certo? Então esse é o ponto aí que a gente deve entender. E outra coisa, né, pessoal? Os grandes exploradores de ouro no Brasil, que tinham uma força gigantesca, um poder econômico violento, mandavam os seus filhos para estudar em Coimbra, em Portugal, que era como se fosse a capital da intelectualidade. Vale lembrar, pessoal, que as universidades vêm crescendo o seu poder, a sua influência, sobretudo sob a ótica burguesa. Os burgueses vêm crescendo cada vez mais na Europa, com o desenvolvimento de manufaturas, por exemplo, né? E os ideais da burguesia começam a tomar conta da Europa também. Então, olha que interessante, esses filhos desses exploradores de ouro vão para Coimbra, estudam direito, estudam medicina, estudam filosofia, né? Estudam as letras como um todo, voltam doutores para cá e passam a questionar a relação metropolitana, porque eles têm esse ar liberal, né, do liberalismo que foi construído lá. Só que ao mesmo tempo, essa cultura burguesa, ela se choca um pouco com a elite brasileira, porque a elite brasileira não é uma burguesia. Então o pai causa certo estranhamento com o filho. Sabe quando você fala, tá, essa parte é interessante que você estudou lá, mas o resto parece que eu paguei, parece que não fez bom proveito, não gostei, certo? Porque, de certa forma, se fala, por exemplo, em libertação dos escravos, toda a riqueza desses senhores da terra do Brasil vieram advindos da escravidão. Então o cara fala, o que você está falando, libertação dos escravos? Mas se fala, por exemplo, em libertação da região das Minas contra o controle metropolitano, isso pode interessar. Então tá vendo como o ar liberal ele pode ir para dois lados específicos aí que são importantes e acaba definindo muita coisa, tá? Bom, pessoal, então o que nós vamos ter aí? Uma circulação de riqueza que a gente não pode esquecer, dentro do Brasil mesmo, né? Mas também muito para a Europa, e uma ligação econômica entre as regiões. E para a corte portuguesa? Como é que foi esse período de apogeu do ouro brasileiro? Apogeu também da coroa portuguesa. É o auge, né, do absolutismo português com o Dom João V, o rei sol português, né? Então é ele aí que vai usufruir, ampliar, gastar, né? Não se preocupar com o Tratado de Mito e mais, porque ele garante o superávit de Portugal. Tudo bem? Mas você está percebendo, a hora que o ouro entrar em declínio no Brasil, o que nós vamos ter aí? Né? Nós vamos ter uma crise da metrópole também. Beleza? Então por isso que a gente tem que ver aqui, ó, que muitos dos recursos extraídos da região das Minas, como ouro e diamante, foram parar nos cofres da burguesia inglesa. E essa burguesia inglesa, nós sabemos, né, que é a característica natural da burguesia é transformar capital em mais capital para angariar cada vez mais riqueza e concentrar cada vez mais riqueza. Então você começa a perceber que essa burguesia inglesa consegue entender, consegue se aproveitar também, não é só, mas também da relação com Portugal, para trazer a acumulação, e ela investindo em ciência, investindo em tecnologia, vai desencadear mais para frente, né, daqui a alguns anos apenas, não é nem mais de um século, daqui a alguns anos mais ou menos, na sua revolução industrial, tá? Vale lembrar, não é o ouro brasileiro que faz acontecer a revolução industrial inglesa, não é isso, mas só torna evidente como esse dinamismo da burguesia inglesa consegue traçar, colocar tentáculos em vários estados, nação pelo mundo, e um desses estados é Portugal, consequentemente, com o Tratado de Mito e a exploração de ouro no Brasil. Beleza? Bom,
Estrutura social, pessoal, já falei da urbanização, né? Já falei do trabalho livre, para você tentar entender aí que nós temos um aumento exponencial do trabalho livre, consequentemente da classe intermediária. E aí, pessoal, nós precisamos lembrar que depois que a diminuição da exploração do ouro na região das minas, né, o que vai restar ali são poucos latifúndios, certo? Então, como nós vamos ter muita gente ficando ali, né, e tenta sobreviver de outras formas, se constrói na região das minas mais minifúndio. E a gente sabe que a produção de minifúndio ela é mais voltada para o mercado interno. Então não vai demorar muito para a gente perceber que a região das minas passa a ser uma região que vai produzir alimentos para o Brasil todo, certo? Depois da mineração, tá? Uma mobilidade social maior por conta da distribuição de riqueza, beleza? E uma classe média com mais vigor e mais autonomia comparada à classe dominante. Beleza? Seguindo então, pessoal, mudanças político-administrativas, tá? Bom, o que nós vamos ter aí durante a época do ouro, que a gente vai ver? Um aumento do poder da metrópole, certo? Então a metrópole depende desse ouro, então ela vai ficar cada vez mais em cima desse ouro. E a partir de 1750, pessoal, 1755, quando o ouro começa a demonstrar esvaziamento, esgotamento, né? Cuidado com a palavra declínio, que tem uma problemática aí em cima dessa palavra declínio, tá? Mas quando mostra esvaziamento, menor exploração, né? Por conta da falta de tecnologia e assim sucessivamente, né? A coroa portuguesa aciona, né, a intendência das minas e fala, opa, temos que ligar um alerta agora. Por quê? Porque a quantidade de ouro que vinha do Brasil até 1755 não vem mais. Então a corte luxuosa, lembra? Da família real portuguesa, está em crise. Porque agora o ouro não está dando a mesma lucratividade para Portugal. Certo? Então, é nessa época, conjuntamente com o cenário europeu, que o iluminismo começa a ganhar força lá também, que o papel do rei e o Estado absolutista passa a ser questionado. Veja que interessante, é uma crise econômica por conta da falta de exploração e, consequentemente, pessoal, é também o que eu estou dizendo aqui dos ares da Europa que trazem tudo isso que eu acabei de dizer, esse espírito liberal. Beleza? Então, seguindo viagem aí para a gente entender, o que acontece? A coroa portuguesa, então, vai tentar pegar papel na ventania. O que é pegar papel na ventania? É um ditado que eu uso que serve bastante, né? Ela está vendo que a sua estrutura absolutista está sendo rompida, né? Está sendo colocada em xeque, tanto pela Europa quanto pelo Brasil, por conta da falta de ouro, né? E ela então tenta agarrar a teoria da burguesia para o Estado, né? Não completa, mas para dentro do seu Estado. Ou seja, ela tenta chamar, né, aqueles teóricos que está sob influência da burguesia para tentar racionalizar a administração do Estado. Esse período é chamado de despotismo esclarecido. Déspota, o rei; esclarecido, o ministro que vai executar a racionalização do Estado. A organização do Estado como se fosse um empreendimento, um negócio mesmo. E aí você vai perceber que esse empreendimento, esse negócio, vai barrar a todo momento na corte inchada do rei. Que ter uma corte inchada não é bom para os negócios, gasta muito, certo? Então o rei chamou um indivíduo que na verdade vai tentar solucionar os problemas, mas que do ponto de vista da burguesia o próprio problema é o rei, certo? Então por isso que eu estou dizendo que é pegar papel na ventania. Quem é o esclarecido da corte portuguesa? Um carinha chamado Marquês de Pombal, certo? E o Marquês de Pombal, então, é o cara que vai enrijecer o pacto colonial, beleza? Vai ficar mais próximo ainda do Brasil e vai ser o cara da implementação
da derrama. Lembra que eu disse para vocês, né, que é o imposto compulsório. Então, o monopólio, né, essa prática violenta de fiscalização, de estar em cima, de proibir coisas, e isso, pessoal, vai criando uma aversão da população colonial para com a metrópole, certo? Pessoal, aqui ó, nós temos dados sobre a exploração total de ouro no Brasil. Então, se você quiser aí depois dar um zoom e ver, então para agora e veja, tá? E depois, qualquer coisa a gente debate aí essas tabelas. Aqui você começa a ver ó, que em 1754 nós temos o apogeu do ouro, 15 mil quilos, tá? Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais. E depois de 15 mil, só 12 mil, 10 mil, 9 mil, só vai decaindo. Beleza? Não podemos esquecer de duas coisas que eu já disse para vocês. Falei nessa aula do Tratado de Mito, 1703, né, que eu já comentei isso aqui do Parque Industrial. E nós não podemos esquecer que 1750, pessoal, é o ano do Tratado de Madrid, que eu já falei na aula para você de tratados, certo? De expansão territorial. Então, Portugal consegue, né, colocar, inclusive, Cuiabá, ó, veja, dentro do Tratado de Madrid, consequentemente por conta da exploração do ouro ali também. Utilizando o conceito, né, ut possidetis. E utilizando isso, pessoal, foi possível deixar, de certa forma, a Bacia do Prata para a Espanha, que era mais atrativo do que ter Cuiabá, e, consequentemente, englobar essa parte oeste do Brasil. Beleza? Bom, aqui declínio, pessoal. Cuidado com essa palavrinha, tá? Cuidado com essa palavrinha, porque como que a gente pode falar em declínio, né? Se a região das Minas, né, ela não teve um esplendor, vamos dizer assim, beleza? Anterior à mineração, tá? Então aqui, ó, nós temos dificuldades, o esgotamento das jazidas, o empobrecimento dos mineradores, porque eles não conseguiam mais extrair ouro porque estava cada vez mais difícil, e quem consegue fazer a extração em espaços difíceis geralmente são os grandes exploradores, tá? Consequentemente, nós vamos ter migração para outras capitanias, então nós vamos ter um inchaço do centro-sul brasileiro, populacionalmente falando, né? População. Algumas fazendas com escravos, então gente vai sair do ouro e vai tentar construir latifúndios, pequenos latifúndios, e muitas roças de subsistência, como eu disse para vocês. Qual é o novo foco de Minas Gerais? Abastecer a nova capital do Brasil a partir da segunda metade do século XVIII, que é o Rio de Janeiro, escolhida pelo Marquês de Pombal, inclusive, porque trazia uma forma mais organizada da metrópole ficar mais próximo da exploração do ouro. O Rio de Janeiro está no porto, tem um porto ali, está de cara para o Oceano Atlântico, e é a região mais próxima, vamos dizer assim, que já tem um povoamento da região das Minas. Beleza? Depois eu vou falar para vocês como é que ficou a cidade de Salvador com essa saída da capital, tá? O despotismo esclarecido aqui que eu já falei para vocês. Lembrando que essas reformas pombalinas objetivavam o enrijecimento do pacto colonial, né? Ou seja, mais tributos, mais proibições, a derrama. E a gente não pode esquecer que o Marquês de Pombal, cara, ele foi um cara muito importante para Portugal também. Por que ele foi importante para Portugal também? Porque ele organizou o Estado português de uma forma mais racionalizada. Portugal tinha enfrentado, pessoal, ondas gigantes, tsunamis, que foram provocadas por terremotos e muitos incêndios junto com o tsunami que destruiu a capital Lisboa, né? Então o Marquês de Pombal foi o responsável por organizar toda a estrutura urbana de Lisboa para ser voltada para o comércio, para a atividade comercial, para a atividade produtiva, tá? Outra coisa, o Marquês de Pombal, ele conseguiu substituir nas universidades e dentro do Tribunal da Inquisição os seus inimigos, né? Ou seja, membros da igreja ou da nobreza que não gostava dele, e colocou dentro do Tribunal da Inquisição e nas universidades pessoas mais vinculadas ao pensamento dele. Então ele utilizou o Tribunal da Inquisição dentro de Portugal para perseguir os seus opositores. Então ele se tornou uma unanimidade dentro de Portugal, dá para perceber? Então ele virou uma espécie de primeiro-ministro do rei
Mas vale lembrar que sobretudo, o cargo dele é do rei. Tá? Nós estamos falando de um Estado absolutista ainda. Beleza? Mas ele começa a governar de uma forma de forma bastante autônoma, assim. Certo? E no Brasil também. Ele extingue as capitanias hereditárias. Lembra dos capitães donatários? Eles não vão existir mais, porque eles extraíam recursos para eles mesmos, dos sesmeiros, por exemplo, e vai transformar tudo em província. E aí essa província, ela deve orientação para a metrópole, não para o capitão donatário. Uma forma racionalizada. E ele expulsa os jesuítas do Brasil, pessoal. Porque para ele, o que eram os jesuítas no Brasil? Nada mais era do que um Estado dentro do Estado. Ou seja, os jesuítas faziam parte da Companhia de Jesus, que fazia parte da Igreja Católica Apostólica Romana, e acabava orientando a dominação política e a dominação econômica, né? E que acabava atrapalhando, de certa forma, as estratégias comerciais, tributárias portuguesas. Então o Marquês de Pombal, com esse espírito racionalista e iluminista, vai questionar a igreja, vai expulsar os jesuítas daqui, as missões jesuíticas ficam todas abandonadas, tá? Nós vamos ter uma queima de bibliotecas no Brasil, essas bibliotecas que existiam nas missões jesuíticas, certo? Nós vamos ter um lapso educacional, porque não vai ter nem catequese mais no Brasil. Beleza? Então, o Marquês de Pombal é um cara que traz um novo significado para a estrutura do Estado português, mas, enfim, no final a gente vai ver que não vai conseguir fazer com que esse Estado absolutista dure por muito tempo. Em 1820 nós vamos ter a Revolução do Porto. Certo, pessoal? Revolução Liberal do Porto, que é o questionamento do absolutismo, é como se fosse a Revolução Francesa de Portugal. Tudo bem com relação a isso? Tá? Lembra sempre então de todas essas características do Marquês de Pombal. Faz parte do despotismo esclarecido. E aí, pessoal, a gente entra na crise do sistema colonial. Né? O que está acontecendo na Europa? As ideias iluministas ganham força, o mundo burguês ganha força. Agora a burguesia não tem mais só o poder econômico, começa a pautar aspectos políticos e ela começa a entrar na sua maturidade, pessoal. E a sua maturidade objetiva uma coisa, qual é? A administração do Estado. Então os caras vão querer administrar o Estado e agora então você vai perceber que a burguesia vai almejar o quê? A degola do rei. Beleza? Busca por liberdade econômica e igualdade jurídica. As inspirações burguesas vão inspirar movimentos revolucionários pelo mundo, né? A Revolução Francesa é uma. A independência dos Estados Unidos. Nós vamos ter a Revolução Praieira aqui no Brasil em 1848, que gera essa influência burguesa também. Tá? E a Inglaterra, nesse cenário, ela é uma das primeiras a fazer isso, né? De transformar o seu Estado num Estado voltado para o livre comércio, abandona o mercantilismo e desenvolve um Estado produtivista, não mais comercialista, e é ela então que vai começar a liderar essas novas potências. Então você está vendo a dependência de Portugal e Portugal se transformando num Estado-nação de segundo escalão, né? E a Inglaterra agora se posicionando como um Estado-nação de primeira nação, né? Na Inglaterra e na Europa, né? Obviamente. Beleza, pessoal? Cansei, viu? 1 hora falando praticamente. Certo? Qualquer dúvida, vocês vêm comigo aqui. Obrigado para quem assistiu até o final. Um beijo. Até mais.